Hoje eu vou te ensinar um doce que é muito consumido na época de festas juninas, mas eu adoro o ano inteiro, é cocada, e eu vou te ensinar a fazer a branca e a escura. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer cocada. A gente vai fazer hoje uma cocada com coco fresco, mas se você quiser, você também pode fazer a cocada com o coco seco. Eu vou te ensinar todos os macetes nesse vídeo, então se liga aí. Bom, para começar, a cocada nada mais é do que uma calda que você vai colocar o coco e ele vai acabar formando ali a cocada que você quer. Se você quiser saborizar a cocada, você pode saborizar de várias formas diferentes. A técnica para preparação é a mesma. Tanto que você vai ver, ó, os ingredientes que eu tenho tanto para branca quanto para escura são iguais, a proporção inclusive. E aí, se você quiser ir variando, fazendo ela de outros sabores, como maracujá, abacaxi, damasco, a que eu vou fazer hoje vai ter leite condensado, mas se quiser fazer sem o leite condensado, dá para fazer também. Bom, então vamos começar a nossa preparação, que é fazer essa cocada, porque a parte que mais demora dela é fazer a calda. A gente precisa fazer uma calda, primeiro a gente vai fazer uma calda branca, uma calda clara, e depois a gente vai fazer uma calda caramelada. A calda clara, a gente tem que deixá-la no ponto de fio fino, e eu vou mostrar para você exatamente qual é esse ponto. Então, vamos lá. É bem importante as proporções que a gente vai utilizar agora. Eu vou ligar a panela, o fogão, e vou colocar aqui uma xícara de açúcar, que dá mais ou menos 180 gramas. Açúcar eu estou usando o refinado mesmo. Se você quiser usar o açúcar cristal, dá para usar também. Tem gente que faz a cocada com açúcar mascavo, ou mesmo às vezes com rapadura, alguma coisa assim, funciona também, fica bem legal. Mas daí tem que apurar um pouco mais a técnica. Vou dizer para você, eu não tentei, então eu não vou arriscar. Vou fazer o mais tradicional, que é o mais fácil. Além do açúcar, eu vou colocar aqui também água, uma xícara de água. E agora, antes dele começar a ferver, eu começo a mexer aqui um pouquinho, porque depois que ferver eu não posso mais mexer, senão essa calda vai açucarar. Eu só vou mexer ela de vez em quando, e não é nem mexer, é poder ver qual é o ponto que está a minha calda. Olha lá, ó. Agora que eu vi que o açúcar já está praticamente mexido, ele não está totalmente dissolvido, mas já está bem mexido ali, eu deixo ela ali paradinha até ela virar um ponto de fio fino. Você vai ver que ela começa a soltar bolhas, depois essas bolhas vão ficando fininhas, elas vão ficando menorzinhas. Quando elas ficarem bolhas menores, é porque está no ponto de a gente colocar o coco. E o coco vai aguar bastante essa calda, e daí depois a gente vai ter que apurar ele mais um pouco para poder chegar no ponto. Esse vídeo aqui é a segunda vez que eu estou gravando, porque a primeira vez a cocada não ficou tão legal, e daí eu estou fazendo a segunda vez para que fique perfeito para você aí. Só por causa disso eu acho que a gente já merece um like nesse vídeo aqui, né? Bom, agora deixa ele ferver e a gente já volta para te mostrar como vai ficar o ponto dessa calda fina. Quase chegando no ponto, ele está começando a fazer um fiozinho ali, que já está começando a identificar um pouco melhor. Mas ainda falta mais 1 ou 2 minutos. Para você ter ideia, ele está cozinhando aqui há mais ou menos uns 6 a 7 minutos. Então, vamos deixar mais um minutinho para ele chegar no ponto. Só não pode deixar a calda começar a pegar cor. A calda está começando a pegar cor e ó, chegou no ponto que eu quero. Não quero que ela pegue mais cor do que isso, hein? Então, vamos lá. Agora abaixa o fogo. Já pegou até mais cor do que devia. Agora você vai ver que o coco começa a soltar água e vai segurar a temperatura e vai soltar tudo que tem aqui e vai deixar essa preparação até mais líquida do que ela já está. Eu deixei passar um pouquinho do ponto. Se você quiser deixá-la um pouquinho mais branquinha, um minutinho antes ali, 30 segundos antes, ela vai ficar perfeita. Aqui vai ficar gostosa, só que ela vai ficar um pouco mais escurinha. Olha lá, já está soltando um pouco de água o coco ali no fundo. Agora a gente deixa ele soltando essa água, é normal, porque essa água aqui que vai ajudar ele agora a cozinhar e absorver esse açúcar que a gente tem ali na preparação, esse doce todo. Quando ele estiver seco, que estiver mostrando já o fundo numa boa, sem ele juntar nada de água, ó, eu tô vendo que ele está ainda soltando a água aqui. Ele sai um pouco de água, olha lá, ó, nas bolhas. E isso aqui ainda não está no ponto certo, então eu vou deixar ele um pouquinho mais aqui. Bom,
Bom, esse caramelo passou um pouco do ponto, ele começou a ficar já mais amarelado. Então ele vai ficar uma cocada intermediária entre uma cocada branca e a cocada escura. Mas a gente vai ter a cocada branca e a escura também. E olha lá, ó, ele já tá agora começando a não tá mais soltando aquela aguinha que ele estava soltando ali no fundo antes. Agora eu já posso colocar o leite condensado. Aqui eu tenho 200 gramas, o que é meia lata de leite condensado. E a gente vai continuar cozinhando ele aqui, não é só colocar o leite condensado, hein? Deixa ela cozinhar de novo até ela secar. E daí a gente já pode moldar ela, formatar. Porque de novo, ó, ela tá soltando um pouquinho de bolhas e fazendo uma aguinha ali no fundo. A gente tem que deixar ela secar de novo. Pronto, já deu aquela secada no fundo agora, olha lá, ó. Eu já puxo ela aqui, ó, e ela já não aparece mais aquelas bolhas fortes soltando por ali. Então eu posso desligar. Eu continuo mexendo aqui mais uns segundinhos para ela continuar evaporando um pouco mais. E agora eu já posso formatar a cocada. Eu vou colocar ela num antiaderente, se você quiser passar um óleozinho embaixo também não tem problema, mas eu vou colocar aqui no antiaderente. E ó, eu gosto de fazer ela assim, ó, eu puxo ela aqui, dou um formatinho um pouquinho redondinho ali, ó. Eu não gosto de ser muito... ficar apertando ela demais, eu deixo ela mais soltinha. E tiramos ela lá. Olha que bonito que ela fica. Bem certinha, bem bonitinha, não solta líquido, tudo do jeito certo. Se você for fazer em casa, isso aqui dá pra vender, né? Claro, só tem que ver custo, tudo direitinho para você não perder dinheiro. Mas é um produto que todo mundo adora. Para você ter ideia, essa receita que a gente está fazendo aqui, coloca lá na ponta do lápis, ela rende mais ou menos umas... Depende do tamanho que eu estou fazendo aqui, ela vai render 4 a 5 cocadas, tá? Mas se você fizer um pouquinho menor, rende até umas 6. E tá aqui, ó. Essa aqui é uma cocada nem clara nem escura, ela é uma cocada média. Então agora vamos fazer a cocada escura. Olha, esse vídeo tá dando trabalho para fazer. Eu fiz a primeira vez, errei, deixei o vídeo de lado. Tô fazendo a segunda vez, errei também uma coisa, mas eu não vou jogar fora. É bem legal o que eu tô fazendo e tem uma informação bacana. Era para fazer 2 tipos de cocada, mas agora eu vou fazer 3. Eu vou fazer uma cocada branca, eu vou fazer uma cocada intermediária, pode ser uma cocada loira, e vou fazer uma cocada escura. Então eu vou brincar com essas 3 cocadas aqui. Presta bastante atenção, porque até o vídeo foi gravado na ordem diferente, então pode ser que algumas informações ali fiquem diferentes do que eu estou falando para você. A cocada branca eu vou colocar aqui, então, essa proporção é super importante, tá? A gente vai colocar aqui 180 gramas de açúcar, o que equivale a 1 xícara de açúcar, e vou colocar também 1 xícara de água, o que dá mais ou menos 250 ml. E vou agora ligar o fogo. Vou mexer um pouquinho aqui e pronto. Agora é deixar ela ali e deixar ela cozinhar. Aqui é um ponto que você ainda pode mexer. O que acontece? Ele ainda não está concentrando o açúcar lá, então ele não vai estar uma mistura saturada. Saturada é quando tem mais açúcar do que a água consegue dissolver. Tem um canal bem bacana que fala sobre essas coisas que chama Nunca Vi um Cientista, bem interessante de dar uma olhada. Olha lá, ó, ele dissolveu legal, agora ele está totalmente transparente. E elas explicam lá até as coisas de uma forma até mais científica. Mas isso aqui, assim, tinha açúcar e água numa quantidade legal. Se você ferveu, ele aumentou a temperatura, ele dissolve mais ali dentro. E agora, a partir daqui, ele começa a reduzir, tá vendo que está saindo vapor? Esse vapor que está saindo está concentrando ainda mais lá dentro a mistura. Então está ficando mais açúcar do que a água que ele tinha antes. E isso faz com que em um determinado ponto ele queira açucarar. Essa forma de açucarar é uma forma de que ele está muito concentrado lá dentro. Um monte de coisa técnica, mas é só para dizer assim, a partir de agora não mexe mais, porque daí sim ele vai formar a calda em ponto fino que a gente quer. Vamos dar aquela testada para ver o ponto do fio. Olha aqui, ó, tá vendo como ele está super líquido, ó? Ele desce, ó, bem líquido. Então, ó, isso aqui não é ponto de nada, isso aqui ele só está fervendo e concentrando. Deixa ele continuar saindo o vapor aqui, quando ele começar a diminuir esse vapor e as bolhas ficarem menores, significa que daí ele está chegando no nosso ponto aqui. Mas eu vou te mostrar bem certinho.
Ainda tá líquido, ó. Ele tá dando mais ou menos aqui 7 minutos de cozimento, ó. E ele ainda tá líquido. Quando ele tiver com uns 8,5, 9, ele vai começar a ficar um pouquinho mais viscoso. E é essa viscosidade que vai fazer com que ele chegue no ponto que a gente quer. Mas eu já vejo que as bolhas começaram a diminuir, estão bolhas menorzinhas lá no fundo. Daqui pra frente que a gente tem que tomar cuidado para ele não açucarar. Então fica de olho, não mexe, só que nem eu fiz aqui, ó. Tira um pouquinho, experimenta, tira um pouquinho, experimenta, só pra você ver o ponto. Mas não fica mexendo nele, que ele pode açucarar rapidinho e daí você perde toda a calda que você tá fazendo. Olha lá. Eu acho que agora tá no ponto, ó. Tá vendo que ele começa a formar um fio, ó? É isso aqui que a gente quer. Se passar disso, ele vai começar a pegar cor. Então, vai o coco lá pra dentro. 300 gramas de coco fresco eu tô utilizando. Se você quiser usar o seco, tem que deixar ele num ponto um pouco mais fino. Não dá pra deixar ele engrossar tanto quanto eu deixei aqui, tá? Ó, essa cocada vai sair branquinha, branquinha, branquinha. Agora, pode baixar o fogo, que ele vai começar, o coco mesmo, a soltar água. Vai mexendo que o coco vai soltar água. E é essa água do coco que vai fazer com que ele segure um pouco aqui o cozimento e queimar esse açúcar para que ele vá ficando mais escuro. Só que é importante que, ó, ele solte essa água, dá uma olhada, ó. Já tá soltando a aguinha lá no fundo, ó. Que ele solte essa água para que ele puxe também um pouco, o coco está jogando água para fora e depois ele vai puxar um pouco dessa água que além da que está evaporando junto com o açúcar para dentro dele. E daí isso vai fazer com que ele pegue o açúcar lá dentro para ele ficar mais saboroso também. Então agora a gente vai mexendo ele aqui no fogo baixo até que ele seque de novo, que ele seque para poder mostrar aqui o fundo da panela sem soltar água como está soltando agora, ó, tá soltando um monte de água. E lembra que eu falei já para você que eu já fiz um vídeo sobre cocada e errei? Foi nesse ponto que eu errei. Eu deixei ele chegar nesse ponto e já coloquei o leite condensado. E tem que esperar secar, senão não vai dar certo. Então, agora a gente vai deixar ele secar um pouquinho mais, aí depois a gente vai colocar o leite condensado para finalizar. Deixa cozinhar. Ó, tá vendo que ainda tá soltando água? Ainda não tá pronto. Pronto, agora secou. Dá uma olhada lá, ó. Eu afasto ele aqui, mexo e ó, deixa eu deixar um pouquinho paradinho aqui, ó, que você vai ver que ele já não vai mais juntar a água que ele juntava antes. Se você perceber, também já não tá mais saindo tanto vapor quanto estava saindo antes. Ou seja, já tá pronto para a gente poder juntar o nosso leite condensado. E mesmo depois que você colocar o leite condensado, você pode ainda cozinhar um pouquinho mais para ele chegar num ponto melhor. Deixa eu pegar aqui. E eu tô colocando aqui meia caixinha ou meia latinha de leite condensado, o que dá aqui mais ou menos uns 200 gramas de leite condensado, mas meia caixinha é a medida, tá? E agora a gente volta a mexer e volta a cozinhar até ele secar de novo e soltar do fundo ali, que ele não faça mais aquela aguaceira que tava fazendo no fundo, certo? Tá começando a desgrudar do fundo, ou seja, já dá pra gente ir cuidando um pouco mais de perto, senão ele vai começar a escurecer, certo? Olha lá, já posso desligar o fogo e eu continuo mexendo ele aqui, mais uns 30, 40 segundos, até que ele esfrie mais um pouquinho, para eu poder modelar essas cocadinhas aqui. No ponto, agora vamos modelar. Desse tamanho ela vai render em torno de umas 4 a 5 cocadas. Se quiser fazer um pouquinho menor, também sem problema. Pronto! E não esquece de assistir a última, que é a cocada escura, a cocada de açúcar queimado. Última cocada, agora a gente vai fazer a cocada escura. Então, primeiro de tudo, eu tenho que caramelizar o açúcar. A mesma medida, 180 gramas de açúcar, o que equivale a uma xícara, e eu vou caramelizar ele aqui. Esse sim, como a gente está fazendo um caramelo seco, existe a diferença. O que a gente fez antes é o caramelo úmido, né? Aquele que fez a cocada que deu errado, mas deu certo. E a primeira também, ela não virou caramelo, mas é uma técnica para a gente chegar no caramelo úmido, no caramelo com água. E esse aqui é um caramelo seco. Então, ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu deixo uma camada bem uniforme e eu faço um risquinho, porque a gente vai conseguir ver que ele começa a derreter o açúcar ali. Na medida em que ele for derretendo, você pode ir mexendo com a colher, com uma espátula, que ele vai derretendo por igual. Esse sim a gente pode mexer, os outros a gente não podia. E depois, quando ele chegar no ponto, eu já tenho aqui separado a minha xícara de água, como nas outras medidas, para poder dissolver o caramelo,
porque a gente não quer que ele queime demais. Se queimar demais, ele vai ficar amargo e não fica legal. Então, deixa aqui do lado já a aguinha para você poder jogar na hora certa. Olha lá, ó, começou a derreter o fundo ali, aí a gente pode dar uma mexida. Ele vai empelotar inteiro, ele vai virar um monte de bloquinhos, não tem problema. Vamos derretendo. Quando ele chegar no ponto do caramelo bonito, daí sim a gente coloca a água para poder dissolver ele, tá? O bom da gente usar a espátula de silicone é isso aqui, ó, tudo desgruda dela, é mais fácil. Agora, de novo, vou abrir aquela fenda ali e vou observando para não deixar ele queimar demais. Eu gosto de deixar o caramelo mais escuro, ó. Você tá vendo que tá até fumaceando já aqui, ó. Mas eu gosto de deixar o caramelo um pouco mais escuro do que ele tá aqui. Esse aqui é uma cor que ainda não me satisfaz. Ela ainda vai ficar próximo daquela cor que a gente teve naquele que deu errado e deu certo. Então eu quero deixar ele um pouquinho mais escuro. Só um cuidado muito grande. Toma muito cuidado com o caramelo, porque ele tá aqui a mais de 200 graus. Isso aqui para te queimar é 1 segundo. Então, vai devagar, toma cuidado para não espirrar na mão. Eu já tenho queimadura de caramelo e não é uma queimadura gostosa. E aqui você tem que ir dominando ele, ó. Eu baixei o fogo e tô controlando para ele ir queimando na medida em que eu quero, para não ficar escuro demais. Olha lá, já mudou de cor, mudou de textura, ele tá bem mais líquido e dissolveu todos os grãozinhos que tinha ali, que eu tinha antes. Ele tá escurecendo do jeito certo. É praticamente um caramelo que a gente colocaria num pudim. É mais ou menos o mesmo ponto. Um caramelo um pouquinho começando a amargar para que ele dê um pouquinho de sabor, mas ao mesmo tempo a gente não quer ele amargo demais. Aqui já deu. Toma cuidado agora, ó. A minha mão tá fora da altura ali porque vai soltar bastante vapor. E esse vapor aqui queima a mão, mas ferozmente. Então, ó, agora a gente pode ir mexendo ele devagar, até que tudo que a gente tem aqui se dissolva. E de novo, a gente vai fazer uma calda em ponto de fio. Só que dessa vez uma calda escura, para que a gente possa fazer a cocada escura. Agora aqui vai mais uns 6 a 8 minutos até ele chegar nesse ponto de fio. Primeiro eu tenho que dissolver todo o caramelo que está aqui e depois a gente fazer a calda para chegar no ponto correto do caramelo. Tá chegando no ponto. Como é que eu sei? Tô vendo que tá saindo menos vapor. E ó, vamos fazer aquele teste da calda, ó. Tá começando a descer e formar um fiozinho. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo, ó? Quando ele desce, ele faz um fio. Ó lá. Aê. E olha que calda linda, cor bonita. Ele vai ficar uma cocada maravilhosa. A gente dá mais uma evaporadinha aqui e daí a gente já pode colocar o coco. Pronto, calda no ponto certo. Olha só a diferença da cor que vai ficar essa cocada. Agora baixa o fogo, hein? Que nem as outras. Cheiro aqui de açúcar queimado, coco junto. Ah, já fica maravilhoso. E daqui pra frente funciona da mesma maneira. A gente vai deixar ele ali, ele vai começar a formar um pouquinho de água. Essa água que formar ali, a gente vai deixar ela evaporar, vai secar um pouquinho mais ela ali. E daí depois a gente finaliza a nossa cocada com o leite condensado. E olha lá, já deu o ponto, de novo. Desligamos, olha como ele já ficou bem seco. Lá no fundo a gente já não vê, deixa eu tentar tirar de cima aqui, ó. A gente já não vê nada de água sobrando. Tá no ponto pra gente poder fazer o formatinho bonitinho. Eu vou arrumar eles e eu já volto pra te mostrar o final aí com todas montadinhas e bonitinhas. Espera aí. Olha, então estão aqui as 3 cocadinhas diferentes. A branquinha, a mais moreninha e a mais escurinha. As 3 ficaram deliciosas. Aqui tem um pouquinho de amargor, o que vai bem porque ele contrabalança com o doce. Essa aqui ficou com gosto de doce de leite, me surpreendeu demais. Foi a que deu errado, mas que ficou gostosa. Porque na hora de fazer o caramelo passou um pouquinho do ponto e começou a dourar. E eu não queria isso, então era para ficar assim.
mas ficou assim, ficou uma delícia. E essa é aquela branquinha clássica, tradicional. Então você tem as 3 opções para poder fazer em casa. Olha, volto a dizer, esse vídeo deu trabalho pra caramba para fazer. Então deixa teu like, compartilha ele com os amigos para eles poderem ver como faz essas cocadas. E além do like que você está deixando aí, já se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e já ativa as notificações para receber sempre que tem vídeo novo. Eu te espero na nossa próxima preparação e que seja mais fácil para eu fazer. Para você em casa vai ser, porque eu tô tudo que eu faço aqui que dá errado, eu mostro para vocês para que não aconteça com você na tua casa. Então, me acompanha para que tudo que der errado comigo não precisa dar errado com você aí do teu lado. Essa é a minha função, fazer com que você cozinhe cada vez mais e melhor e através desses segredos que eu mostro para vocês aqui. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Bom apetite e vai cozinhar!